Olá, eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, esteja tudo certo por aí. No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série sobre teorias geopolíticas da região do Cone Sul, dando uma ênfase hoje para a experiência paraguaia. Então, nos últimos vídeos a gente falou já sobre a Argentina, sobre o Uruguai. No primeiro vídeo lá a gente fez uma recapitulação, né, sobre uma perspectiva mais dinâmica, mais geral a respeito dessa região, né? O próximo vídeo vai ser sobre o Chile e o vídeo de hoje a intenção era justamente falar a respeito do Paraguai, né? Dessa experiência paraguaia, né? Pensar um pouco como que alguns fatores, né? E acho que como todos os vídeos, né? A ideia aqui não é esgotar o tema da história do Paraguai. Acho que não é essa a intenção. Mas é interessante a gente trazer, né, e buscar compreender de uma forma ou de outra como que a formação de um pensamento geopolítico ou a formação de uma teoria geopolítica, das questões geopolíticas que se apresentam para um país, é também, perdão, fortemente influenciada pela construção, né, e pela forma de processos históricos, de mudanças geográficas, né, de processos sociológicos, econômicos e tudo mais que influenciam e acabam impactando, né, na formação do pensamento político de um país. Né? Teve esses tempos uma discussão bem interessante no Twitter sobre o uso, né, de muitos clássicos, de histórias clássicas em RI, por exemplo, em relações internacionais é muito comum o uso do Tucídides, né, a Guerra do Peloponeso, ou Maquiavel, enfim, trazendo esses clássicos, o Sun Tzu, a Arte da Guerra. Né, acho que é uma oportunidade de gravar um vídeo depois a respeito disso, né, do uso desses clássicos e tudo mais, que depende muito da forma como a gente vai utilizar isso, né, a forma como a gente vai instrumentalizar num contexto histórico e geográfico completamente diferente daquele em que foi promovido, daquele que foi surgido, né, esse tipo de obra, né. Ler o Homero, por exemplo, aqui em cima, a Ilíada e a Odisseia é algo completamente diferente do que hoje, do que era na época que não era nem lido, né. Então, assim, acho que tem algumas questões interessantes para a gente pensar, né, e eu quis fazer essa introdução porque o caso do Paraguai é muito típico nesse sentido, né? Não estou falando que ele é típico por ser comum, mas eu estou falando que talvez dos 4 países que a gente está analisando nessa série, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, o pensamento paraguaio seja aquele mais autóctone, digamos assim, né? Aquele que teve, num momento mais posterior, a influência de pensamentos estrangeiros. E aí, claro, tem toda uma história, né? E eu comecei falando da questão da história do Paraguai, justamente porque a gente tem até hoje, aqui no Brasil principalmente, uma perspectiva muito diferente da história mesmo desse país, né? A gente tem 2 correntes, né? Eu mando um abraço aí pro meu amigo Andrew Trauman, que foi quem me traz essas informações, né? Sobre história da América do Sul, história da América Latina, a gente vive conversando sobre isso. É, e o Andrew, na verdade, foi conversando com o Andrew que eu descobri essas 2 correntes, na verdade, né? São 2 correntes teóricas que pensam a situação do Paraguai e que são muito drásticas, né? Então, por um lado, você tem uma visão de que o Paraguai era uma Suíça brasileira, muito parecido com a ideia de Suíça do último vídeo, né, lá do Uruguai. É, ou o Paraguai era uma ditadura sanguinária que matava as pessoas e queria matar os brasileiros e tudo mais, enfim. Isso na escola de análise, pelo menos de relações internacionais aqui do Brasil, né? E essas perspectivas 8 ou 80, elas são muito problemáticas para a gente, né? Porque elas impedem que a gente, de uma forma ou de outra, analise de fato a formação de um tipo de pensamento, a formação de um tipo de postura, a formação de política externa e tudo mais, né, dentro dessa realidade. E acho que por isso que é interessante a gente pesquisar e ir atrás um pouco, né, dessa formação de um pensamento sobre o Estado no Paraguai. Né? Eu trouxe o Tucídides, o Sun Tzu, porque a discussão no Twitter era justamente essa. Né? Às vezes seria mais interessante que a gente tirasse esses textos da área de teoria das relações internacionais, como base para o realismo, como base para o idealismo, enfim, a base de Saint-Pierre, Kant e tudo mais, e trouxesse para uma discussão mais de formação do Estado,
né, em inglês statecraft, né, ou seja, de políticas de Estado, formação do Estado, governo do Estado, né, um estadismo, talvez, né, como fontes históricas de estadismo clássico. Né, e por que eu falo que isso é muito importante? Isso é muito importante justamente pelo fato de que no Paraguai a gente tem uma influência muito tardia do pensamento geopolítico europeu, né, que chega só na segunda metade do século XX. Né? Não digo que antes não havia influências, mas enquanto prática e política de Estado, esse pensamento vai chegar muito depois. Né? É uma das argumentações principais do Luiz Ortiz, que é o autor do texto que eu estou usando como base. Né? Depois acho que até vou disponibilizar um drive para quem tiver interesse com texto. Coloque aqui no comentário se você tem interesse em acessar esses textos sobre geopolítica do Cone Sul, feito por pessoas desses países. Né? E o Luiz Ortiz tem esse texto chamado Identidades Difusas, a construção imaginária do Cone Sul na sociedade paraguaia. Então é muito interessante isso, porque ele tenta perceber de que maneira que o Cone Sul vai surgindo como uma questão para os paraguaios. Né? E aí, claro, ele vai para a história, ele vai analisar, né, vários processos, mas principalmente a partir da perspectiva paraguaia, por que isso é importante e por que isso não é importante. Né? Então acho que esse é um ponto bem interessante para a gente analisar, né, para chamar a atenção disso, e é a partir daí que a gente pode, de uma forma ou de outra, também marcar, né, e colocar aí os nossos padrões, né, os nossos recortes de análise, enfim, as nossas formas de percepção. Né? Então o Luiz Ortiz ele vai colocar a seguinte questão. Nós temos um momento, né, que vai da independência do país ao longo de todo o século XIX, que é justamente esse momento de construção do país, né, de construção do Paraguai, de que maneira que o Paraguai vai se colocando, né, e como que a sociedade paraguaia, e principalmente o Estado paraguaio, identifica, né, e constrói uma certa imaginação geográfica, né, uma ideologia geográfica, para usar o termo do Antônio Carlos Robert Moraes, sobre o Cone Sul, sobre os países que o circundam. Né? Pensando aí que no caso do Paraguai, a gente tem que pensar que esse Cone Sul não é só composto por Uruguai, Argentina e Chile, né? Mas também Bolívia, Brasil. Né? E pensar mesmo a situação do país como um país mediterrâneo, um país que não tem acesso ao mar. Né? O Paraguai, inclusive, teve um papel muito importante no desenvolvimento das discussões sobre águas internacionais e o acesso ao oceano enquanto um direito humano, né? Um direito universal de todos os países. Né? E a questão principal é que nesse período do século XIX, mesmo depois da Guerra do Paraguai, a principal base de pensamento é a peculiaridade da experiência paraguaia. Né? O que significa nessa peculiaridade? O Ortiz diz, né? Nesse sentido, as estruturas simbólicas sobre o próprio Paraguai, mas também sobre os vizinhos, dotaram algumas bases de uma construção imaginária de forma muito cedo, né? De uma nação que ainda não era bem delineada, que se encontrava em gestação, né, ao mesmo tempo em que formava um Estado próprio. Né? Então, ao contrário de algumas perspectivas, como a brasileira ou a argentina, ou mesmo a uruguaia, né, na perspectiva do século XIX, o Estado não existia antes da sociedade. O Estado ia construir a sociedade. Né? Então, e a sociedade ia construí-lo. Né? Havia muito essa ideia. E essa ideia de experiência peculiar é muito forte no Paraguai, principalmente pela situação guarani, digamos assim. Né? O Ortiz dá uma ênfase muito grande no fato de que essa formação de uma nação com um Estado e um Estado com uma nação, e não uma nação que manda num Estado ou um Estado que manda numa nação, faz com que se crie essa falsa ideologia, né, que depois vai ser apropriada no Brasil, por exemplo, né, vai ser construída no Brasil, não apropriada, de uma democracia racial, né, de que todos os paraguaios estão em meio a um cerco colonizador, né, então não importam as divisões de classe, não importam as divisões de gênero, não importam as divisões de raça,
as divisões linguísticas, todos os paraguaios estão na mesma experiência colonizadora, então somos todos iguais, né? Ele se constrói então dessa forma. Então é interessante perceber isso, né? É interessante perceber que isso, por um lado, constitui uma certa identidade nacional própria do Paraguai, miscigenada, guarani, né? Como eles usam o termo, mas também serve de ideologia para justificar a dominação das forças estruturalmente mais privilegiadas, né, no país, para justamente depois manter uma sociedade daquela forma como ela se encontrava. Então essa ideia de cerco colonizador marcou muito a formação desse pensamento, né? Ou seja, não poderia se observar essa região no entorno do Paraguai sem obrigatoriamente enxergar nesses países que ameaçam a própria existência tanto do Estado paraguaio quanto da sua sociedade, né? Que não é uma sociedade crioja, que não é uma sociedade luso-brasileira, né? Então acho que isso é um ponto interessante de analisar, né? E que formatou muito não só o pensamento do Solano Lopes, mas a percepção mesmo para depois da Guerra do Paraguai, né? E é importante, como eu frisei muito na Argentina e no caso do Uruguai, perceber a influência britânica nesses países, porque o Paraguai ele enxergava na Grã-Bretanha uma grande força de influência nesses países, né? Tanto no Brasil como na Argentina, no Uruguai, coisa que era, digamos assim, possível, verificável, né? Que era factual, mas de uma forma ou de outra é interessante perceber que isso fazia parte do pensamento paraguaio, né? Aí nós temos a Guerra do Paraguai, né? Tem vídeos bem mais capazes e bem fundamentados com relação a isso, né? Acho que não é, enfim, no meu caso não cabe aqui destrinchar um pouco a história do Paraguai, da Guerra do Paraguai, mas sim a influência, né? Porque vejam, a Guerra do Paraguai, ela ao mesmo tempo confirma, né, essa teoria do cerco colonizador, e ao mesmo tempo em que ela, de uma forma ou de outra, ela traumatiza o pensamento geopolítico paraguaio com relação a esse cerco colonizador, né? Então não só ela confirma, mas ela constitui, digamos assim, uma prova cabal de que haveria então essa geopolítica de avanço contra o Paraguai, né? As potências vitoriosas, né, não só Brasil, Argentina e Uruguai, mas também a Grã-Bretanha, passam a impor, segundo o Ortiz, depois da Guerra do Paraguai, uma geopolítica da fragmentação, né, pela qual se impediu um certo avanço paraguaio em direção ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento econômico, claro que isso na perspectiva das elites, né? E aí o Ortiz mesmo vai falar que de uma experiência singular de Estado Nacional anticolonial passa-se a uma posição subalterna na divisão internacional do trabalho, na economia internacional, né, uma subalternização dupla, porque não é só uma subalternização com relação à Grã-Bretanha, mas é uma subalternização com relação ao Brasil e à Argentina, né? Então a gente tem aí uma questão interessante, e desde a Guerra do Paraguai, a ênfase é muito mais nacionalista, né, focada no âmbito interno da divisão do Paraguai, né? Isso leva também a uma discussão sobre a Guerra do Chaco, que vai acontecer em 1930, contra a Bolívia, né? E a necessidade do Paraguai de obter mais território, né, para se autossustentar, já que ele não poderia contar com o sustento dos vizinhos, nem com acesso ao mar, né? Mas também de oposição com relação aos países no entorno, no Cone Sul, né, em específico, uma vez que as sociedades vizinhas são uma ameaça a essa particularidade cultural e a uma sociedade que desde muito cedo tem um patrimônio identitário marcado pelo isolamento, né? Então essa ideia de que o Paraguai não era a Argentina, não era o Uruguai, não era o Chile, não era a Bolívia, não era o Brasil, pelo seu isolamento, pela sua característica de isolamento, sua característica mediterrânea, miscigenação e tudo mais, né? Depois da Guerra do Chaco, a gente tem aí um certo momento de isolamento mesmo,
né, desse isolamento constituindo parte do pensamento geopolítico paraguaio. E depois a gente tem, em 54, o início do governo ditatorial do Stroessner. Né? E é a partir daí, a partir de 54, com a entrada do Stroessner no poder, Stroessner, né? Que a gente tem, então, a entrada desse pensamento geopolítico clássico, uma vez que o Stroessner é um militar treinado, né, a partir dessa tendência, né, hatzeliana, keleniana, como a gente já falou, da geopolítica local. Né? O Stroessner, ele começa, né, é importante lembrar que o Stroessner teve um governo muito longo, né, foi de 54 a 89, são muitos anos, né, de governo, 45 anos de governo o Stroessner, né, uma ditadura muito maior do que a do Brasil, da Argentina, enfim. E o Ortiz diz que durante o governo do Stroessner, o corolário do isolamento geopolítico foi, entre outros, a consolidação de um Estado que amalgamou com eficiência um imaginário particularista, né, de isolamento, de característica própria do Paraguai em específico. Então, oposto à integração regional, uma ideologia nacionalista, né, e um regime fascista. Né, um regime de totalidade, né, um regime totalitário, de controle policial do Estado, enfim, nessa construção. Né. Esse governo ele buscou um projeto político em combinação com a mercantilização social e o corporativismo econômico, né, buscando, de uma forma ou de outra, construir a forma de pensar, né, desse novo momento do Paraguai, dessa nova construção do Paraguai, enquanto um país que está aí tentando entrar na economia e, portanto, essa subalternização como algo necessário. Período da CEPAL, período do desenvolvimentismo, né? Então essa inserção por meio da integração do Paraguai com as cadeias econômicas das áreas de fronteira dos seus vizinhos. De onde começa, né? Foi no governo Stroessner que começou justamente a história dos brasiguaios, né? De levar a agricultura industrial mecanizada brasileira para regiões de fronteira lá do Paraguai, né? Questão que até hoje é importante. Bom, depois da ditadura, né, depois do fim do governo do Stroessner, até porque já está ficando longo esse vídeo, o Ortiz diz que o processo que no século XX levou à formação desse Estado autoritário, essa ditadura do Stroessner, provém do envolvimento, do insulamento, né? O Ortiz usa muito essa expressão insulamento, né? Não é bem um isolamento, mas é a ideia de um Paraguai ilha, né? De um Paraguai como se fosse isolado por rios, né, ou mares, como se fosse uma ilha no meio da América do Sul, né, uma ilha terrestre, digamos assim, né, e provém desse pensamento pós-bélico, né, do período após a guerra, que foi imposto externamente e internamente foi tacitamente aceito. Né? Então acho que esse é um ponto importante. A dependência que o Paraguai desenvolveu com relação a Buenos Aires, né, que se instalou e consolidou com os primeiros governos após a guerra, foi substituída, né, depois da ditadura do Stroessner, pela dependência brasileira. Né? Então o Paraguai, né, não só com Itaipu, não só, enfim, com os brasiguaios, mas com Ciudad del Este, né, com outras as indústrias de maquila na década de 90 e começo dos anos 2000, né, o governo paraguaio ele começa a criar essa dependência muito forte da economia e da política brasileira. Né? A ditadura estronista, diz o Ortiz, proporcionou e defendeu a colonização, que o Ortiz usa um termo muito interessante, neobandeirante, né, dessa nova colonização brasileira, né, paulista, agrícola, né, de exploração da natureza, né, e sua lógica de atropelo e despejo com relação à população autóctone e regional. Né? E a partir dos anos 2000, a preocupação importante do Paraguai foi com o desafio à integração não ameaçadora, como se integrar ao Brasil, à Argentina, enfim, ao Mercosul, ao Unasul, sem ameaçar a estrutura social e o Estado. A gente percebe que não deu muito certo, né? O Paraguai teve um golpe de Estado contra o Fernando Lugo, né, em 2011, se não me engano,
promovido nos moldes daquele que foi realizado contra a presidenta Dilma aqui no Brasil em 2016, né, meio que como um teste, talvez, com uma influência muito forte dos Estados Unidos. Então, a ver como que isso se desenvolve. E seguindo a dica, eu vou pedir desculpas, eu não lembro o nome da pessoa que escreveu ali, mas teve um colega nosso que colocou de forma muito interessante nos comentários aqui do vídeo, análise dos, para trazer, né, para uma atualidade maior, análise dos livros brancos de defesa, né, ou das estratégias nacionais de defesa, políticas nacionais de defesa e segurança. E a gente vai fazer isso mais para frente, né, então para trazer um pouco mais para a atualidade, acho que fechamos aqui com o comecinho do século XXI, que daí depois a gente passa a analisar por esses documentos. Tá bom, gente? Acho que é isso. De novo, sem muita informação, a gente tem pouca informação mesmo no Paraguai. Eu agradeço de coração para o meu irmão Sebastião Bogado, que me ajudou muito. Um abraço para Ana também, Ana Laura Borro, e também para o Loló, né, o filhinho deles, que me ajudou muito no desenvolvimento dessa pesquisa. Né, ambos me ajudam muito, faz muitos anos, em várias coisas. Né, então, queria agradecê-los do fundo do coração também. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer ideia que vocês tenham, coloca aqui nos comentários. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de compartilhar esse vídeo se vocês acharem ele interessante. Tá bom, gente? Até mais. Obrigado, viu?